Bom dia, amados irmãos. Hoje, mais um domingo que Deus nos concede com vida na presença dEle. Queremos começar essa semana como nós temos começado a cada semana de nossas vidas, na presença do Senhor, bendizendo o seu nome, glorificando o seu ser, procurando honrar o nome de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com as nossas vidas comprometidas com o Senhor, com a sua verdade, a sua palavra. Por isso, irmãos, queremos começar esse dia, essa semana, com fé, com esperança, entendendo acima de tudo que é mais uma oportunidade que Deus está nos dando para que, como filhos, possamos honrar o seu nome. Será que nós temos tido essa visão no que diz respeito à nossa vida? A finalidade da nossa vida? Nós não estamos aí perdidos, sem rumo, como muitos. Mas a nossa vida tem sentido em Deus, em Cristo. Sim, sabemos a quem pertencemos e o porquê da nossa permanência aqui sobre a face dessa terra. Nós pertencemos a Deus em Cristo Jesus e aqui estamos para servir ao Senhor, glorificar ao Senhor. Enquanto aqui estivermos, nós queremos e vamos lutar para honrar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Um filho de Deus, uma filha de Deus precisa começar cada dia de sua vida assim, consciente, tendo clareza. Eu sou um filho, uma filha do Senhor. E Ele está me dando mais um dia para que eu possa o glorificar, o servir, o adorar. Aleluia. Salmo 124. Que a leitura desse salmo já esteja trabalhando nossas vidas, alimentando a nossa alma. Daqui a pouco nós vamos estudar a palavra de Deus, essa palavra que é bendita, maravilhosa. Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel, que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que eu diga. Você pode até parafrasear esse versículo, meu irmão, minha irmã, do jeito que eu vou fazer aqui agora. Não fosse o Senhor que esteve ao meu lado, Júlio, que o diga. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Ai de nós, se não fosse o Senhor, ai de nós. Vamos reconhecer isso? Oremos. Pai, muito obrigado porque estamos começando mais esse dia, mais essa semana, como filhos, filhas do Senhor. Pai, reconhecemos a Tua graça sobre nós, reconhecemos as Tuas misericórdias, reconhecemos o Teu amor, ó Pai perfeito, que se revelou de forma plena na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai, obrigado porque somos Teus filhos em Cristo Jesus. Obrigado, recebe a nossa gratidão nesta manhã. Como também, Pai, te rogamos que o Senhor esteja preparando os nossos corações e mentes para compreendermos espiritualmente a Tua palavra, Pai. Bendita palavra, poderosa palavra. Queremos ouvir a Tua voz que é poderosa. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Ó Senhor,
Abençoe os teus servos que estão aqui conosco nesta manhã e aqueles que posteriormente vão estar acompanhando essa mensagem. Ó Pai, abençoe essas vidas, seus lares, seus familiares. Ó Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Queridos irmãos, que bênção estarmos novamente aqui. Que Deus abençoe aqueles irmãos que estão conosco. Eu estou vendo aqui Rosilene, Ruth, Nana, Every, Glorinha. Também estou vendo aqui Leaci. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Se você quiser mandar um oi aí, eu posso ver quem está aqui conosco. Eu não consigo ver todos que estão aqui. Também a nossa irmã Fabiana. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Queridos, nós vamos continuar em nossas meditações aí aos domingos pela manhã. Nós temos meditado sobre a vida de alguns personagens bíblicos, não personagens fictícios, mas personagens reais, pessoas que foram usadas tremendamente por Deus, pessoas que têm muito a nos ensinar através de suas vidas. E é claro que essas pessoas, elas foram abençoadas, fizeram a diferença, porque Deus tocou os seus corações, como também elas se deixaram ser usadas pelo Senhor. Elas também revelaram um coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos seguir os bons exemplos. Nossa irmã Ronildo também conosco, a nossa irmã Lívia. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar a vida de uma dessas personagens. E hoje, em especial, nós vamos estudar a vida de uma mulher de Deus. Até então, nós já estudamos a vida de Josias, o rei Josias, que desde muito cedo começou a buscar o Senhor. Tocado pelo Espírito de Deus, ele tirou todos os ídolos da terra de Israel, eliminou toda a idolatria da terra de Israel. Esse rei, quando ouviu a palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi lida para ele reconheceu o seu pecado, o pecado do seu povo, se humilhou e pediu, claro, a misericórdia e a graça de Deus. Fez um reinado bonito. Estudamos também a vida do apóstolo Paulo, claro, irmãos, não toda a vida, né, desses personagens, aquilo que Deus nos orientou. E nós vimos que o apóstolo Paulo foi esse servo que fez questão de dizer que era obediente à visão celestial que ele recebeu da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele, em sua defesa, ele diz: eu não posso desobedecer à visão celestial, à visão do reino, à visão que o meu Senhor Jesus me deu. E agora faz parte desse reino, eu agora sou consumido por essa visão, por essa empreitada de proclamar salvação em Cristo Jesus. Semana passada estudamos a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, por isso ele viu o céu se abrir, ele contemplou a glória do Senhor na pessoa de Cristo. Então Estevão também nos ensinou a ser alguém que procure viver na plenitude do Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar a vida de uma mulher. E quero dizer, irmãos, que quando eu estava essa semana estudando esse texto, eu fiquei comovido. Por quê? Porque lá no ano de 1994, quando eu fui recebido como aspirante ao Sagrado Ministério pelo Conselho da Igreja Presbiteriana de Cordeiro, eu lembro que após esse momento fui apresentado à igreja como aspirante. Eu lembro que passou uns dias e eu fui convidado pela SAF para levar uma palavra. E eu lembro que naquela ocasião Deus colocou diante de mim a história desta mulher. Então esse texto me comove muito. Traz muitas boas lembranças.
Acima de tudo, porque realmente essa mulher foi usada por Deus. Foi usada por Deus. Vamos ver se de repente alguém vai saber que mulher é essa. Eu vou dar uma dica aqui. Diz que o esposo dela era muito mau. É uma personagem que está lá no Antigo Testamento. E segundo a narrativa bíblica, ela tinha um esposo muito difícil. Muito difícil. Alguém pode dizer que mulher de Deus é esta? Vou esperar um pouquinho só, hein? Que serva do Senhor, lá no Antigo Testamento, em que a palavra de Deus diz que o seu esposo era muito difícil, um homem insensato, um homem louco. Bem, eu já estou dando muita dica, né? Vou até usar um termo que o texto usa, que ela mesma usou, homem de Belial. Homem de Belial. Alguém aí vai arriscar? É tão bom quando os irmãos compartilham aí, né? Quem é essa personagem lá do Antigo Testamento? Uma mulher de Deus, uma mulher que foi usada por Deus e tem tanto a nos ensinar. Alguém pode me dizer qual é o nome dessa mulher? Uma mulher que, segundo a narrativa bíblica, tinha um esposo muito difícil. Segundo a narrativa bíblica, um homem insensato, um homem louco, homem maligno. Agora vai ficar fácil. Não vai ter muita dificuldade. Quem vai ser o primeiro irmão aí a compartilhar para nós darmos continuidade? Eu preciso que alguém compartilhe. Vai lá, meu irmão, minha irmã. Tenha coragem. Ninguém? Ah, Ronildo, isso aí. Ronildo falou o nome do esposo. O esposo se chamava Nabal. Quem é a mulher? Agora ficou fácil, né? Agora não tem mais jeito. A mulher é Abigail. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Meu irmão, abra a sua Bíblia com fé, com esperança. Essa história, por mais que tenha um lado dramático, triste, mas por outro lado, é uma história que nos revela o que é o poder de Deus na vida de um ser humano. É por isso que a palavra de Deus nos encanta. É por isso que a palavra de Deus toca profundamente no nosso coração. A palavra de Deus nos toca profundamente no coração, não porque nós percebemos, primeiramente, a vida dessas pessoas, o que elas fizeram para Deus, mas acima de tudo, porque revela o poder de Deus, a graça de Deus. A operosidade de Deus na vida humana. Por isso, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Se nós fazemos o que fazemos para Deus, fazemos porque a graça dele foi derramada sobre as nossas vidas. Primeiro livro de Samuel, nós não vamos ler o capítulo todo. Depois seria muito importante que você, meu irmão, minha irmã, aí durante o dia, durante a semana, lesse esse capítulo todo, com muita calma, porque esse texto tem muito a nos ensinar. Nós vamos trabalhar algumas lições, mas seria muito importante depois você separar um tempo para estudar o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel, porque aqui é narrada a história desses personagens, Nabal, Abigail e o rei Davi. Nós vamos ler apenas do versículo 2 ao versículos 2 e 3 do capítulo 25. Você vai deixar sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos recorrer a alguns outros versículos. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 e 3. Havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo.
Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Então agora vamos entender o contexto do capítulo 25. O contexto é que Davi, o rei, futuro rei Davi, ele estava ali naquela região onde Nabal, esse homem, tinha suas posses. Ele estava ali com 600 dos seus homens. E Davi, naquele período que estava ali, ele entrou em contato com os pastores de Nabal. E naquele momento ele também protegeu esses pastores. Ele protegeu os pastores de Nabal de todo tipo de ameaça. E em determinado momento, Davi se viu necessitado de alimentos e ele mandou recado a Nabal, pedindo a Nabal que fornecesse a ele alimento para ele e para os seus homens. Mas infelizmente, irmãos, a resposta de Nabal não foi uma resposta favorável. Na verdade, Nabal, ele fez a maior desfeita a Davi. Está aí no versículo 25. No capítulo 25, do verso 9 em diante, diz assim, olha só, então Davi estava ali perto do território de Nabal, das suas posses, 600 homens, precisou de alimento, manda um recado a Nabal, e no recado ele diz o seguinte, olha Nabal, eu tenho protegido os seus pastores, eu tenho protegido as suas posses, você pode agora nos ajudar um pouco, mandando algum alimento? E a resposta de Nabal foi essa aqui, verso 9, chegando pois os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então foi a resposta de Nabal a Davi. Nabal foi duro, faltou da parte dele o mínimo de respeito, de consideração. Então Nabal era esse homem, como o próprio texto diz, como o próprio capítulo 25 diz, era um homem maligno, um homem tolo, um homem insensato, um homem de coração duro, homem de Belial, homem maligno, homem mau. Na Septuaginta, aliás, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para a língua grega, lá a tradução para Nabal era o seguinte, Nabal, ele era como um cão. Homem como um cão. E naquela época, quando se fala em cão, irmãos, não é como hoje, que nós temos os cães, né, domésticos. Naquela época, os cães eram feras. Né? Então, essa outra tradução, ela diz que Nabal era como um cão, homem maligno, homem duro. Então, foi a resposta dura que Nabal deu a Davi. Por sua vez, irmãos, Davi, ele não ficou muito longe de uma postura como esta, porque infelizmente Davi, ele respondeu àquela provocação já com o desejo de vingança, né? Com o desejo de passar a espada, tanto a Nabal como aos de sua casa. Então, infelizmente, Davi, por sua vez, não teve uma reação louvável aos olhos de Deus. E diz assim o versículo 13:
Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Então, Nabal faz uma desfeita a Davi, desonra Davi. Davi, por sua vez, é dominado pela ira, pelo sentimento de vingança, é dominado pela violência de fazer justiça com as próprias mãos. É inconcebível o que Nabal fez comigo. Olha só, durante um bom tempo, eu protegi os seus pastores, protegi as suas posses, e ele me dá uma resposta dessa. Então, Davi também não ficou muito longe de Nabal, infelizmente, naquele momento. Mas aí, queridos, entra em cena Abigail. Abigail. Quando nós lemos esse texto, Abigail nos revela virtudes. E quando aqui nós estamos falando de uma mulher, irmãos, essas virtudes não são virtudes que apenas as mulheres precisam revelar, mas também nós como homens. Aliás, quando nós trabalhamos os demais personagens, Josias, Paulo, Estevão, as virtudes que esses homens revelaram não são virtudes que apenas os homens precisam revelar. Não. São virtudes que pessoas que um dia nasceram de novo precisam revelar em suas vidas. Então nós não podemos fazer esse tipo de diferenciação. Mas vamos lá. Então entra em cena a esposa de Nabal, Abigail. Abigail, o sentido do seu nome é motivo de alegria, sim. Abigail era, para Deus acima de tudo, era inclusive para a sua família, para os seus empregados, motivo de alegria. Porque a palavra de Deus faz questão de dizer que Abigail era uma mulher sensata, uma mulher formosa. E a formosura aqui, sim, está se referindo a uma formosura física. Mas nós sabemos, irmãos, e nós vamos ver isso, que Abigail, acima de tudo, tinha uma beleza moral, uma beleza espiritual. Interessante que hoje nós vivemos numa sociedade que tem sido tomada pela estética. Homens e mulheres procuram de todas as formas manter a beleza física, manter a juventude, as academias, os cremes, enfim, alimentação. Não estou dizendo que isso seja errado. Mas como cristãos, irmãos, nós sabemos que a nossa maior preocupação não é com o corpo, mas com a alma. Com a alma. Paulo vai dizer isso quando ele fala que o exercício físico é pouco proveitoso, mas o exercício espiritual, crescer na vida espiritual, isso sim é que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então entra em cena Abigail, mulher de Deus, uma pessoa que tinha o conhecimento de Deus. E eu queria trabalhar com os irmãos as virtudes dessa mulher, que são virtudes, irmãos, que nós precisamos cultivar em nossas vidas como cristãos. Por isso, agora aí em teu coração, peça a Deus que Deus esteja tocando o seu coração, tocando a sua mente. Ah, queridos, nós não podemos de forma nenhuma, nós não podemos permitir que ao estar diante da palavra de Deus, essa palavra não esteja gerando mudanças na nossa vida, fomentando em nossa vida o desejo por mudanças. É isso que Deus vai fazer agora através da vida dessa serva dele, Abigail. Então, de um lado, Nabal, homem duro, maligno, de outro lado, Davi, que a princípio estava ali, sendo generoso,
mas recebeu desrespeito, ficou com raiva, foi tomado por um espírito de vingança, de violência, não ficou muito longe de Nabal, homem de Belial, homem maligno, homem tolo, insensato. Mas aí entra Abigail. Abigail entra nessa história para fazer toda a diferença. E aí ela vai revelando as suas virtudes. Primeira virtude aqui do texto: Abigail, uma mulher reconhecidamente sábia. Por que isso, irmãos? Porque é assim que um dos moços de Nabal, ele se depara com aquela cena. Nabal faz uma desfeita, Davi é tomado pelo ódio, pelo rancor, pelo espírito de violência, e aí um dos moços percebe isso e ele vai procurar quem? Diz assim a partir do verso 14. Acompanha aí, o texto é lindo. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal, anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou, isto é, o insultou, correu com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. Olha só, então aqui confirmando. Davi tratou bem os pastores, os empregados de Nabal, não tocou em nada de Nabal. Verso 16. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. É interessante, irmãos, que aparentemente, parece que Davi ele tinha razão de ter aquela reação. Puxa vida, Davi, ele foi generoso para com Nabal, cuidou dos seus empregados, cuidou das suas posses. De repente, Nabal, ele vem com pedras na mão. De repente, para uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus, o conhecimento profundo de Deus, de repente uma pessoa assim poderia falar: olha, Davi estava no seu direito. Olha só o que ele recebeu por ter feito bem. Mas, irmãos, nada justifica o mal. Nada justifica o pecado. E não se paga o mal com o mal. Verso 17. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Irmãos, aquele moço, aquele empregado de Nabal, ele vai procurar Abigail por quê, irmãos? É claro que Abigail, ela já revelava em sua vida a sensatez, sabedoria. A sua sabedoria já era reconhecida. A sua sensatez. Abigail era uma mulher centrada. Abigail era uma mulher que as pessoas olhavam para ela como alguém que realmente poderia resolver problemas, dificuldades. Por que aquele moço correu até ela? Porque ele sabia, porque Abigail já revelava em sua vida a sabedoria vinda da parte de Deus. Ela já revelava em sua vida, em suas atitudes, em suas palavras, a sensatez, a sabedoria. Então é a primeira virtude que nós aqui identificamos na vida de Abigail, mulher cuja sabedoria era reconhecida.
Irmãos, vamos buscar a sabedoria do alto. Um cristão, uma cristã, nós como filhos de Deus, nós precisamos ser sábios, sensatos, temperantes. Nós não podemos ser pessoas dominadas pelas emoções desregradas, pessoas que perdem a razão. Mas nós precisamos ser pessoas serenas, equilibradas, sensatas. Pessoas que sabem lidar com as adversidades, com situações difíceis, que não perdem a sensatez, que não perdem o equilíbrio. Que Deus nos ajude, irmãos. Nós vivemos num mundo de tanta insensatez, nós vivemos num mundo de tanta falta de sabedoria. As pessoas são dominadas por suas emoções, por seus sentimentos desregrados. Mas nós, como cristãos, não, irmãos. Nós somos filhos de Deus, devemos fazer a diferença. Então, a primeira virtude dessa mulher, Abigail, motivo de alegria. Abigail era um motivo de alegria, acima de tudo, para Deus. Mulher cuja sabedoria era reconhecida. Segunda virtude, uma virtude também muito importante para nós como cristãos. Abigail foi uma mulher proativa. O que é uma pessoa proativa? É uma pessoa que age, se esforça para que algo de bom aconteça. Uma pessoa que se antecipa. Uma pessoa proativa, tem foco. É uma pessoa que se compromete a modificar de forma responsável, positiva, a situação em sua volta. Outra característica de uma pessoa proativa, ela não pensa unicamente nela, no seu bem-estar, mas é uma pessoa que também pensa no bem-estar daqueles que estão ao seu redor. Que é um princípio bíblico, irmãos. Aliás, nós também devemos vigiar, porque nós vivemos num mundo que o orgulho, ele é exaltado. Nós vivemos numa sociedade, numa humanidade tomada pelo orgulho. A cada dia que passa, o homem, ele está mais cheio de si mesmo. A cada dia que passa, o homem se torna mais orgulhoso, e por se tornar orgulhoso, ele se torna também egoísta. Ele só pensa nele, não pensa. Infelizmente, as pessoas estão perdendo a capacidade de enxergar o outro. Isso é orgulho, isso é egoísmo. O egoísmo é terrível. Quando um ser humano só pensa no seu próprio umbigo. Isso é terrível. Mas nós somos cristãos, irmãos. Jesus tem nos ensinado a olhar o outro como aquele que um dia passando viu aquele homem moribundo e diferente dos religiosos, parou a sua própria vida para poder ajudar a vida alheia, o bom samaritano. Então, Abigail, ela revela essa virtude, uma mulher proativa, uma mulher que se antecipa, uma mulher que, na verdade, ela é ligeira para o bem. Para o bem. Diz assim o verso 18. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e os pôs sobre jumentos. Então, assim que Abigail ficou sabendo de toda a situação, ela correu, ela foi ágil, ela não procrastinou, não deixou para amanhã aquilo que ela entendia que deveria fazer naquele momento. Aliás, irmãos, nós devemos abrir os olhos, né?
Nessa manhã, Deus está também nos ensinando que nós não podemos adiar aquilo que nós devemos fazer hoje. Aquilo que Deus está nos convocando a fazermos hoje. Então, Abigail também revela essa virtude. A toda pressa, a toda pressa. No verso 23 também, depois que ela se encontra com Davi, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Aliás, Abigail, ela era rápida, inclusive, em se humilhar. Em se humilhar. Então, quando ela viu Davi, ela não pensou assim, será que eu tenho que me humilhar? Eu tenho que ir lá, me ajoelhar? Não. Eu vou, eu quero, eu sei o que eu quero. Então, que virtude, irmãos. Como nós precisamos trabalhar esse princípio na nossa vida, nós precisamos ser proativos. Aliás, muitas vezes nós somos proativos para o mal, corremos para o mal, corremos para realizar o mal. Mas que Deus tenha misericórdia, somos cristãos. Nós devemos correr para que o bem seja estabelecido, para que a paz seja estabelecida, para que o amor seja estabelecido. Tem gente que corre para colocar lenha na fogueira. Eu fico imaginando Abigail. Eu entendo, irmãos, e o texto me mostra isso, que Abigail não tinha vida fácil com Nabal. Ou os irmãos acham que tinham? Não tinha. Quem sabe, né? Alguém poderia pensar o seguinte, olha, era o momento de Abigail se livrar daquele marido que era um transtorno na sua vida, um homem maligno, um homem mau, insensato, tomado pelos vícios, que nós vamos ver isso. Mas Abigail foi uma mulher de caráter. Mulher de caráter. Por isso ela corre para estabelecer a paz, inclusive para livrar o seu esposo e a sua gente do mal, do fio da espada. Então Abigail também nos revela, queridos, essa virtude que precisa ser uma virtude cultivada por cada um de nós, proativa para o bem, alguém que se esforça, alguém que antecipa suas ações para que o que é correto, o que é verdadeiro, seja estabelecido. Então ela corre a toda pressa, ela vai, ela quer fazer de tudo para resolver um mal que já estava acontecendo, um mal que foi dado início. Então ela vai a toda pressa. Abigail, uma mulher proativa, uma mulher que se articula, não para o mal, mas se articula para o bem, para aquilo que é verdadeiro. Não perde tempo para estabelecer o que é correto, para estabelecer o certo, para estabelecer a paz. Então Abigail revela essa virtude, uma mulher proativa, uma mulher proativa. Aliás, irmãos, a palavra do Senhor diz, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos, capítulo 10, verso 15. O discípulo de Cristo, os seus pés, a sua agilidade,
A sua presteza precisa ser para o bem, para estabelecer aquilo que é virtuoso aos olhos de Deus. Então vamos aprender com a nossa irmã Abigail a sermos proativos para o bem. Então você, meu irmão, minha irmã, quando você perceber que de repente o mal está querendo se instalar, se estabelecer, e você está vendo, não se omita. Pelo contrário, seja proativo, proativa. E é claro que tudo começa com oração, mas você vai ter que agir. Nós não podemos deixar que o circo pegue fogo. Não podemos. Nós devemos ser rápidos em estabelecer aquilo que é virtuoso, verdadeiro. Devemos ser rápidos para estabelecer a paz, o amor na vida entre as pessoas, na vida das pessoas. Então vamos pensar também nessa virtude da nossa irmã Abigail. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Abigail revelou essa virtude, alguém proativo, uma pessoa proativa para o bem. Uma pessoa que não procrastinou, que não deixou para amanhã o bem que ela deveria fazer hoje. Por isso nós estamos falando sobre a vida dela aqui. Que exemplo! Se Deus está colocando em tuas mãos uma empreitada, por mais que seja difícil, então tenha coragem, busque o poder e a unção de Jesus, faça a sua parte, seja um instrumento nas mãos de Deus, para que o amor, para que a justiça, para que as virtudes do reino sejam estabelecidas na vida das pessoas. Mas vamos seguindo em frente. Abigail, uma mulher reconhecidamente sábia, sensata. Abigail, uma mulher proativa para o bem. Mas Abigail também uma mulher que se humilhou para que a paz fosse estabelecida. Então, quando ela se depara com Davi, ela se humilha. Não foi ela que causou tudo aquilo, mas ela vai lá e se humilha porque ela quer ver o bem se estabelecendo novamente. Ela se humilha porque ela vai fazer de tudo para que o mal não atinja a sua própria casa, a vida do seu esposo, a vida da sua gente. Ela se humilha, ela se joga aos pés. Abigail não foi uma mulher orgulhosa, não foi uma mulher orgulhosa. Hoje nós temos tanta dificuldade de nos humilhar, né, irmãos? Aliás, quando nós recebemos a humilhação, isso gera ódio dentro da gente. Meu Pai do céu, Deus tem misericórdia. Aqueles que serão humilhados por esse mundo serão honrados por Deus. E se para que o amor seja estabelecido, a paz, eu preciso me humilhar, eu vou me humilhar. Por que eu não posso sofrer humilhação? Eu sou melhor que Jesus, o Filho de Deus encarnado, que foi humilhado. Muitas vezes, irmãos, nós nos vemos querendo ser melhores do que Jesus. Se Jesus foi humilhado, quem somos nós para não querermos ser? Deus sabe o que faz. Um cristão não pode ser tomado pelo orgulho. O orgulho é um mal terrível. O orgulho joga o homem no abismo do pecado, da pobreza espiritual. O orgulho escraviza, aprisiona, gera angústia, gera todo tipo de mal, não apenas na vida da pessoa que é orgulhosa, mas também afeta a vida das pessoas que estão ao redor dela. E é claro que isso está aqui, irmãos, porque Abigail, não sendo orgulhosa, mas se humilhando, ela não apenas abençoa a sua vida, mas ela abençoa a vida daquelas pessoas que estavam ao seu redor.
Se Abigail, na sua humilhação, ela abençoou não apenas a vida dela, mas a vida de todos que estavam no seu círculo de relacionamento, o oposto também é o contrário, também é correto. O oposto também nos diz uma verdade. Quando uma pessoa é orgulhosa, ela afeta a sua vida e afeta a vida daquelas pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento. Então isso é muito importante. É muito importante. Então, Abigail também, ela revela essa virtude, uma mulher que se humilhou para que a paz fosse estabelecida na vida da sua família. Mas vamos lá, irmãos, vamos caminhar outra virtude da vida de Abigail. Abigail, uma mulher enviada para abençoar. Eu sei que tudo isso aqui está dentro dessa virtude também. Mas é tão maravilhoso quando o rei Davi reconhece isso. Claro, naquele momento ainda não o rei, mas Davi reconhece isso. Verso 32, olha só. Abigail, essa mulher sábia, sensata, essa mulher proativa, essa mulher que não mede esforços, se humilha para que a paz seja estabelecida. É uma mulher que abençoa, é uma mulher que abençoa aquelas pessoas que estão em sua história, aquelas pessoas que são colocadas no seu caminho. Versos 32 em diante, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E sabe o que é bonito aqui, irmãos? Davi, ele reconhece que Abigail abençoou a sua vida, mas olha só, a glória foi para Deus. Davi, ele bendiz a Deus porque Deus enviou Abigail. Isso é lindo. Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel. Bendito o Senhor Deus que te enviou, Abigail. Olha só, a honra vai primeiro para quem? Para Deus. Amém, queridos? Toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Nós não vamos de forma nenhuma roubar a glória do Senhor. Nós não vamos de forma nenhuma querer receber a glória, mas que a glória seja para o Senhor. Quando nós, como cristãos, fazemos o que é certo, a glória é para o Senhor. Não queira receber a glória de Deus, não queira. Aliás, tem muita gente que se frustra, tem muita gente frustrada. Por quê? Porque quer fazer o bem, mas quer ser reconhecida. Essas pessoas querem ser reconhecidas por aquilo que fizeram de bom. Ah, irmãos, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. E é lindo, a palavra de Deus é maravilhosa, porque Abigail foi usada por Deus, foi uma mulher abençoadora, mas Deus recebeu a glória. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Sim, e agora Davi também vai reconhecer a graça, o poder de Deus na vida de Abigail. Bendita seja a tua prudência. E bendita seja tu mesma que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Olha só. Então, Abigail, uma mulher que abençoa. E uma mulher que é usada para o quê? Para glorificar o nome de Deus. Porque a sua vida foi usada para que a glória de Deus se manifestasse, para que o mover soberano de Deus, a sua justiça, a sua verdade fosse revelada. E o próprio rei Davi reconhece isso, reconhece que o grandioso Deus usou aquela mulher para que ele não fizesse algo terrível aos olhos de Deus, pecasse diante de Deus. Então, Abigail, uma mulher enviada para abençoar. Outra virtude, Abigail, uma mulher que sabe que existe um momento certo para tudo na vida. E aí, como que Abigail
iria trabalhar toda aquela questão com Nabal. Diz assim, irmãos, o verso 36 em diante. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. Tremendo também essa virtude na vida de Abigail. Abigail, uma mulher, uma serva de Deus, uma mulher que entende que há um momento certo para tudo na vida. Depois que Abigail vai lá, trabalha a vida de Davi, é usada para tirar Davi daquele caminho, o caminho do mal, o caminho da violência, da vingança. Agora Abigail, ela se retorna, né, à presença de Nabal. Quando ela chega em Nabal, ela percebe que Nabal está embriagado, né, em consequência de uma festa. Mulher sábia, né? Ela poderia armar um barraco ali, desculpe até usar essa expressão popular, mas ela não fez isso. Ela não chutou o pau da barraca. Ela não explodiu com Nabal ali. Não é o momento. Esse homem está bêbado. Então ela aguardou o momento certo. Passado a embriaguez, no outro dia, ela foi lá também. Porque, irmãos, é uma virtude você falar a verdade. Nós não podemos omitir a verdade. E nessa questão, Abigail não se acovardou. Ela não deixou para lá. Aliás, nós não podemos deixar para lá. Então ela fez Nabal entender tudo o que aconteceu. Claro que ela fez isso com sabedoria, sem estar tomada por um espírito, né, de descontrole. Aliás, Abigail tem muito a nos ensinar quanto a isso, né? Há tempo para tudo, nós sabemos isso, como diz o autor de Eclesiastes, há tempo para tudo. Então, quando Abigail chega para Nabal e percebe que ele está embriagado numa festa, ela sabia que não era o momento, esperou outro dia, mas ela fez ele conhecer tudo. Ela fez ele saber o que ele tinha feito de errado. E diz aqui o texto bíblico o seguinte: pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração e ficou ele como pedra. Existem duas interpretações para essas palavras. Nabal ficou como uma pedra. Para alguns intérpretes, Nabal ele sofreu naquele momento um mal físico, tipo um derrame ou um infarto. E para outros, na verdade, essa expressão ela denota sua insensibilidade moral. Ficou como uma pedra, isto é, continuou com seu coração duro, indiferente, insensível. Tipo, eu nasci assim, vou morrer assim. Sou homem tolo, insensato, maligno, descontrolado. Coração duro como uma pedra. Eu prefiro, irmãos, essa interpretação. É uma questão moral. Nabal continuou sendo o que era. Maligno, belial, tolo, como um cão.
como um animal. Verso 38, passado uns 10 dias, feriu o Senhor Nabal e este morreu. O que acontece na vida de uma pessoa que nunca quer mudar, continua sempre com o coração duro? O fim não é muito bom, irmãos. O fim, na verdade, nunca será um fim bom. Toda pessoa que persiste na dureza do coração, na insensatez, na loucura, o fim é esse. E assim termina a vida de Nabal. E este morreu. Claro, todos nós morremos, mas ele morreu como alguém que tem um coração duro. Alguém que é como uma pedra. Como uma pedra. E a palavra do Senhor diz que Deus transformou o coração dos seus eleitos de um coração de pedra impenitente num coração de carne, um coração penitente, um coração que é conduzido ao caminho da humildade, do quebrantamento. O fim de Nabal foi triste. Mas as duas últimas virtudes de Abigail. E por que eu deixei essas duas últimas para a gente falar agora? Por que eu deixei essas duas virtudes por último? Melhor dizendo. Porque, na verdade, todas as demais virtudes são consequência dessas duas virtudes. Bem, nós sabemos disso. Abigail era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher de Deus. Verso 26, agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor. Abigail era uma mulher temente a Deus. Ela acreditava na existência de Deus, tão certo como vive o Senhor. Quando nós chamamos Deus de Senhor, nós estamos nos colocando na posição de servos, de escravos. Então, Abigail era uma mulher temente a Deus, tão certo como vive o Senhor. E por ela ser uma mulher que realmente temia Deus, uma mulher crente, uma mulher que reconhecia Deus na sua vida, o senhorio de Deus na sua vida, ela também revelou outra virtude. Ela tinha conhecimento da palavra de Deus. Podemos dizer aqui conhecimento teológico. Porque lá no verso 30 diz assim, quando ela vai falar com Davi, e há de ser que usando o Senhor contigo segundo todo o bem, a partir do verso 30. E há de ser que usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as suas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. É lindo, irmãos, porque Abigail, como alguém que realmente servia a Deus, temia a Deus, acreditava em Deus, era alguém que tinha a palavra de Deus no coração. Abigail sabia aquilo que Deuteronômio já tinha afirmado, que a vingança pertence a quem? A Deus. Aliás, uma grande lição para nós, uma grande lição para homens e mulheres de Deus, para jovens de Deus. Crer em Deus é crer na doutrina de Deus, na verdade de Deus. É crer na palavra de Deus. É ter conhecimento doutrinário, teológico, bíblico. Eu estava vendo uma pregação do Sproul
saudoso Sproul, teólogo, pastor norte-americano, em uma pregação ele estava falando sobre essa nova onda, entre aspas, de evangélicos, que dizem o seguinte: não, o que importa é o amor. Deus não está preocupado com doutrina. Jesus não está preocupado com doutrina. O que importa é o amor. O que importa é a afeição. E aí ele dá o exemplo lá do Éden. Quando Adão e Eva deixaram a doutrina de lado. Sim, a doutrina, porque Deus falou: não faça. Doutrina, preceito bíblico, não faça, não coma. E eles comeram. Desobedeceram a doutrina, a regra, a palavra de Deus. Como alguém pode hoje dizer que Jesus não está preocupado com doutrina, com a verdade, com o obedecer aos mandamentos e ter os mandamentos no coração? Isso é uma grande falácia do inferno, irmãos. E tem muita gente caindo nessa armadilha do diabo. Tem muita gente, inclusive, dentro das igrejas, dizendo o seguinte: não precisamos ser tão assim zelosos para com a palavra, cumprir os mandamentos, importa é o amor, amar a Deus, amar o próximo. Claro, irmãos, amar a Deus, amar o próximo. Mas alguém pode separar Deus da sua verdade? Alguém pode dicotomizar Deus de suas doutrinas, de seus valores, de seus princípios morais? Que foram nos deixados na Bíblia de uma forma tão clara, que Jesus veio e reafirmou: nenhum tio passará. Então Abigail nos revela essa virtude. Uma mulher que temia Deus, que conhecia Deus, que chamava Deus de seu Senhor. E por isso ela tinha conhecimento da verdade de Deus. E ela era comprometida com essa verdade. Por isso ela pôde, com toda a autoridade, ela pôde ministrar a verdade de Deus na vida de Davi, aquele guerreiro com 400, 600 homens. Não se intimidou, chegou lá: olha, Davi, não faça isso. Aliás, tem até uma profecia aqui dela, né? Porque você será príncipe sobre Israel. Não faça isso. A vingança pertence a Deus. Davi reconhece isso, verso 34, porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que fizesse mal. Se tu não te apressaras, a mim não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Davi reconhece isso. Que exemplo. Irmãos, eu estava lendo esse texto. Louvado seja Deus. É isso que eu quero para a minha vida. É essa vida que eu quero para a minha vida. A palavra de Deus é tremenda, enche o nosso coração de alegria, de contentamento. Amém, irmão? Por isso, depois você vai ler esse capítulo com calma. A pessoa de Abigail comove a nossa vida. Mas é claro que, acima de tudo, nós somos comovidos pelo poder e a graça de Deus na vida das pessoas. Nós vivemos num mundo de tanta violência hoje, de tanta violência, de tanto mal. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão rilhando os dentes, com a faca nos dentes, querem vingança. No mundo de violência, violência física, violência verbal, violência psicológica. Num mundo egocêntrico, pessoas egocêntricas, egoístas, que passam a vida toda pensando unicamente nelas, atropelando todas as demais, passando por cima de todas as demais. Por isso, quando eu olho para a vida de uma pessoa como essa, como Abigail,
E essas virtudes, essa mulher sensata, quebrantada, é sábia, mulher que sabe usar as palavras. E sabe usar as palavras no momento certo, na hora certa. Não se deixa levar pelo descontrole. Porque quem é habitado pelo Espírito Santo, irmãos, naquele momento Abigail não tinha a graça que nós temos hoje. Hoje nós vivemos na plenitude do Espírito. Mas era uma mulher que era visitada pelo poder de Deus. Mas hoje nós somos e vivemos na plenitude do Espírito. E o Espírito nos dá sabedoria, quebrantamento, domínio próprio, mansidão. Abigail está dentro de um contexto de muita violência. De muita violência, concordam, irmãos? Nabal, homem maligno, homem de Belial, homem que era como um cão. Por outro lado, Davi. Me afrontou. Vou passar todo mundo ao fio da espada. Violento também naquele momento, sendo tomado pela violência. Violência de todos os lados. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos ajude. Amém, queridos? Vamos parar por aqui, já avançamos bem no nosso horário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Queridos, vamos pedir a misericórdia de Deus para a nossa vida. Faça isso. Peça a misericórdia de Deus para a sua vida. E vamos seguir os bons exemplos. De maus exemplos, esse mundo está cheio. O diabo coloca um monte na nossa frente. Mas vamos seguir os bons exemplos. Nós vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus pelos aniversariantes. Aliás, só temos um aniversariante essa semana. No dia 29/7, o nosso irmão Jasmelino, nós vamos orar por ele. Agora, aniversário de casamento, nós temos vários. Dia 26/7, nosso irmão Valni e nossa irmã Ivaniz. Que Deus abençoe esse casal. Que vocês continuem sendo uma bênção. No dia 29, nosso irmão Luiz e Wanda. Que Deus abençoe também os nossos irmãos abençoados. E no dia 1º de agosto, nosso irmão João e a nossa irmã Zenate. Que Deus abençoe essas vidas. Que Deus continue sustentando esses casais, a vida do nosso irmão presbítero Jasmelino. Irmãos, que Deus esteja dando um dia abençoado, um restante de dia abençoado a todos vocês. À noite nós estaremos aqui às 19 horas para encerrarmos esse dia na presença de Deus. E você já tem um bom exercício para fazer aí durante esse dia. Leia esse texto novamente, o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Olhe para a vida dessa mulher, não que ela em si era alguma coisa, mas ela só pôde ser o que foi porque Deus estava com ela. Porque Deus estava com ela. Maravilhoso o que Deus faz na vida das pessoas. Maravilhoso o que Jesus faz em nossas vidas. Vamos orar, vamos agradecer. Pai, muito obrigado por essa palavra que abençoou tanto as nossas vidas. Obrigado por mais esse exemplo de vida, Pai. Obrigado pela vida de Abigail e o que o Senhor realizou na vida dela. E é claro que isso nos dá a certeza que o Senhor também pode fazer o mesmo em nossas vidas. Aquilo que o Senhor fez na vida de Abigail, a pessoa em que Abigail se transformou, nós também podemos a cada dia nos transformar para a honra e glória do Teu nome. Que a gente tenha essa fé, essa certeza. Nós podemos também revelar essas virtudes em nossas vidas, através do poder de Jesus, do Espírito Santo. Obrigado, Pai. Continue falando aos nossos corações. Abençoe, Pai, os nossos irmãos que estão aniversariando, o nosso irmão Jasmelino, os nossos irmãos que estão completando mais um ano essa semana de vida matrimonial. Abençoe todos os teus filhos, abençoe a nossa igreja, não apenas a igreja presbiteriana do Cônigo, mas abençoe todo o teu povo sobre a face da terra. Pai, abençoe a nossa nação diante dessa crise que ela tem passado, como todo mundo. Pai, nos fortaleça como filhos de Deus e que nós possamos sempre ser luz e sal nesse mundo.
que nós possamos ser arautos da paz, da esperança, mesmo diante de um momento tão conturbado, num momento de tanto medo, de tanto assombro diante dessa doença, que o teu povo continue caminhando com fé, com esperança, e levando também essa fé, essa esperança à vida de outras pessoas. Muito obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe os meus irmãos. A noite aqui é 19 horas. Fiquem na paz.